E aí, meu povo, meu nome é Davi, eu sou estudante de Engenharia da Computação do campus Juazeiro da Bahia, da Univasf. E como eu prometi aqui nos últimos vídeos, eu vou falar hoje com vocês sobre barramento. O que é barramento? Nada mais é do que uma forma de transferir dados entre um chip e outro, entre outros barramentos, enfim. Mas, qual é a diferença do barramento para os simples fios que eu tenho aqui? Então, por que eu não posso simplesmente colocar o input de um dado no mesmo fio aqui? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês que vai mostrar isso. Então, eu vou pegar umas portas simples, como por exemplo aqui as portas OR e as portas AND. Opa, não está querendo ir. Foi. Porta OR e porta AND. Vamos conectar elas aqui. Ok, então eu tenho elas conectadas aqui. Então vamos testar. O que acontece se eu ligar esse daqui, essa porta OR, por exemplo? Opa, a gente vê que tem um resultado aqui inconsistente na saída, que é uma forma que o próprio Sebastian Leigh colocou no programa de indicar um problema aqui de incompatibilidade. Porque o que está acontecendo? Na vida real, geralmente esses microchips aqui, esses chips, quando eles estão ligados aqui é porque eles estão conectados no polo positivo. E quando eles estão desligados é porque eles estão conectados no ground, no negativo. Ou algo próximo de zero, né? Não é necessariamente zero, mas... Enfim, aqui é uma tensão mais alta, aqui uma tensão mais baixa. E quando eu crio um caminho de baixa resistência, eu estou criando um caminho para esse circuito percorrer aqui do positivo para o negativo, eu posso estar passando muita corrente, eu posso estar dando um curto-circuito, basicamente. Então, uma das formas de indicar esse problema aqui, ele colocou o output aqui, ele colocou o fio para ficar piscando. Então, o barramento ele vem para suprir esse tipo de problema, para que eu consiga colocar a saída de mais de um chip no mesmo fio. Então, os chips vão poder ler do mesmo barramento. Por exemplo, digamos que eu quisesse aqui que, por alguma razão, essa porta OR, a saída da porta OR, esse barramento aqui, esse resultado, viesse na minha porta AND. Como nos casos que a gente viu de retroalimentação nos casos do SR-LET, do JK Flip-Flop, existem casos em que eu vou querer isso. Eu vou querer que uma saída seja alimentada numa entrada de outro chip e por aí vai. Ou até do mesmo chip, como eu vou mostrar alguns exemplos depois para vocês no futuro, quando a gente for ver memória RAM e tudo mais. Então, como é que eu posso corrigir isso? Uma das formas que a gente tem é usar um multiplexador, que por erro meu, eu acho que eu não tenho um vídeo específico sobre multiplexador, mas é intuitivo de entender. E o vídeo que tem sobre a memória ROM é basicamente um grande multiplexador ali, é um grande seletor. Um multiplexador nada mais faz do que isso, ele seleciona um tipo específico de dados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que monta. E depois eu posso lançar um vídeo curto, sei lá, uns 2, 3 minutos, é rapidinho para explicar, de como é que funciona o multiplexador. Mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, antes de mais nada, eu tenho que ter uma chave de seleção, que eu vou colocar aqui, select, por exemplo. E eu quero que, por exemplo, quando for 0, tem dois estados, né? Eu só tenho duas saídas aqui. Ou da porta OR ou da porta AND. Então isso depende de quantas saídas eu vou ter. Como eu só tenho duas, com um bit só eu consigo resolver isso aqui. Então eu quero que quando seja 0, eu quero ter o resultado na minha porta OR. Então o que é que eu posso fazer para que quando seja 0, essa porta AND seja verdade? Eu posso negar. Então eu vou negar aqui e conectar junto com essa porta AND. Ok. E eu quero que quando seja 1, eu tenha o resultado da minha porta de baixo. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o bit aqui diretamente e conectar nessa minha porta AND. Ok. Então eu ainda tenho aquele problema se eu simplesmente conectar esses dois fios juntos. Eu vou ter o mesmo problema. Como é que eu resolvo isso? Eu posso unir tudo com a porta OR. Porque independente de se eu estou selecionando o dado do 0 ou o dado do 1, eu vou querer ter esse resultado. Por exemplo, esse AND aqui está desligado e esse OR aqui está ligado. Então, quando estiver no 0, eu tenho aqui ligado. Eu tenho aqui verdadeiro. E quando está no 1, eu tenho aqui desligado. Então, isso aqui é um multiplexador. Deixa eu até puxar um pouquinho para cá. Esses chips aqui estão fazendo o papel de um multiplexador. Então, no vídeo dele aqui do Sebastian Leigh, que ele fez sobre o barramento, né? Eu estou me inspirando fortemente nele, né? Estou basicamente pegando o trabalho dele. Ele mostra aqui esses exemplos, né? De que ele está usando aqui um registrador que está conectado quando é verdadeiro nos LEDs. Nesses LEDs aqui está conectado com o positivo e quando está desligado, os LEDs estão desligados, tem o resultado 0. Então, ele mostra que se você inverter a posição do LED, que o LED é um tipo de diodo, né? Um diodo emissor de luz, você consegue ver que o LED liga. Então, esse LED aqui mais à esquerda, quando ele inverte, ele está ligando por quê? Porque ele diz que esse tipo aqui de output é do tipo push-pull. Ele dá um exemplo de que é como se você estivesse meio que empurrando e puxando elétrons, digamos assim. Então, aqui ele dá um exemplo, como eu mostrei lá para vocês na simulação.
E eu vou deixar o link do vídeo, como sempre, na descrição. Ele está mostrando o que acontece aqui. Se eu tenho um chip e um outro chip, eu estou conectando o positivo de um com o negativo do outro, eu estou meio que fazendo um curto-circuito aqui. Então, ele soluciona esse problema aqui usando transistores, para que tenha uma lógica de 3 estados. O que significa isso? É mais simples do que parece. Eu vou ter uma lógica em que eu não vou ter só ligado e desligado. Eu vou ter ligado, desligado e desconectado. Então, ele dá um exemplo aqui para mostrar a diferença do desconectado para o zero. Então, quando está desconectado, se eu tenho alguma interferência, algum problema no circuito, que ele faz isso conectando um resistor para mostrar essa questão de interferência, eu posso pegar algo que era para ser zero, era para não ter resultado nenhum, porque está desconectado, e eu estou mostrando como se fosse verdadeiro, estou mostrando um 1 aqui. Então, quando eu, em vez disso, eu ativamente mando um zero, eu seleciono um zero, eu posso ter esses 3 estados: conectado com o positivo, conectado com o ground, o negativo, ou desconectado. Então, quando está desconectado, ele pode estar sujeito a interferências. Mas quando eu estou ativamente mandando um zero, quando ele aperta esse botão aqui, está passando por esses transistores aqui, que isso aqui é basicamente um circuito lógico bem simplesinho. Então, aqui ele está ativamente mandando um zero e fazendo uma forte conexão com o ground, com negativo aqui. Então, não faz muita diferença a interferência desse resistor aqui. Então, o LED está desligado porque ele está passando agora por este circuito aqui da direita. Então, uma forma de resolver aquele problema que a gente estava tendo de como selecionar apenas um chip específico para poder gravar informações no meu barramento, para que eu não tenha mais de um ao mesmo tempo tentando enviar dados. Eu posso fazer um sistema como esse, que esse Tri-State Buffer aqui, que ele coloca aqui o código, representa aquele circuito que eu mostrei lá para vocês, do vídeo dele que está na descrição, em que eu vou ter um estado de ligado, desligado e desconectado. Basicamente é isso. Então esse enable aqui, quando ele estiver desligado, quer dizer que a minha saída aqui está desconectada, não tem relação com os meus bits de entrada. Então vocês podem ver que eu estou alterando aqui, não está tendo mudança lá. Então só vai passar a informação quando eu ligar o meu enable. Então só quando o meu enable está ligado que meu chip está passando alguma informação. Então vamos fazer o teste aqui com registradores. Então eu posso, por exemplo, salvar isso aqui. Talvez eu já tenha salvo, então não sei se vai dar algum problema no nome. Mas vou botar aqui 4B buffer. É um buffer que vai me ajudar a transmitir sinais de 4 bits. Então, se eu quero fazer um registrador que só vai escrever no meu barramento de acordo com essa situação aqui, se tiver ativado aqui o meu enable, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um registrador, eu vou selecionar agora um registrador, então eu venho aqui em 4B regis, adicionei, e vamos pegar aqui o nosso buffer. Então, isso vai fazer com que eu consiga selecionar qual registrador, naquele momento específico, eu quero que passe instruções pelo meu barramento. Então, o que vai ser demonstrado aqui pelo meu read. Quando eu estiver lendo alguma informação daquele chip específico, eu quero que ele escreva no meu barramento, eu quero que ele passe esse sinal. Eu estou juntando aqui o meu registrador com o meu buffer de 4 bits. Então, por enquanto, aqui ele está desconectado, ele não está mostrando nada, ele não está pegando o meu output, não está pegando a minha saída do meu registrador. Se eu ligar aqui o read, funcionou. Então, de resto, vai continuar tudo da mesma forma. Eu vou conectar aqui as minhas entradas, o meu sinal de store, de gravação, e o meu clock. Vamos lá, vamos salvar algum dado aqui. Eu vou colocar o valor 6 aqui, store, clock. Vocês podem ver que o sinal está chegando e saindo aqui do meu registrador, mas ele não está passando pelo meu buffer, porque eu não coloquei o meu enable, eu não estou lendo esse dado. Então eu vou colocar read. Então vocês veem que se eu tiver um outro chip aqui agora, eu vou pegar só essa porta NOT, por exemplo, se eu fizer desta forma aqui, eu estou ativando 2 chips para escrever num fio aqui, numa conexão ao mesmo tempo, dá problema. Então, se eu não quero que isso aconteça, é só eu desligar a minha leitura. Desliguei a leitura, agora eu estou tendo aqui só o sinal da minha porta NOT. Então, eu posso salvar isso daqui. Venho aqui em Save, vou colocar, mudar a cor, que essa cor está muito feia. Pronto, ok. Vou botar aqui for B reg R. Então, meu registrador de 4 bits com a opção de leitura, a opção de read. Então, vamos para um cenário aqui que eu tenho 4 registradores. Então, vocês podem ver que se eu fosse colocar vários multiplexadores, seria muito mais complicado, seria uma bagunça de fios passando por aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar eles para se comunicarem entre si e vou visualizar com esse meu decodificador aqui de 4 bits, que eu já mostrei para vocês como faz aqui no canal, e vou conectar tudo no mesmo barramento, inclusive as minhas entradas, caso eu queira reprogramar algum valor aqui nesses registradores. Então, primeiro vamos colocar aqui o barramento, né? Vou fazer um ciclo aqui, mais ou menos, para deixar bonitinho, não sei. 1, 2, 3, 4, já que são 4 bits de entrada, ou saída, enfim. Vou fazer algo assim. Então eu vou agora só conectar aqui alguns fios de entradas e saídas. Eu vou dar uma adiantada no vídeo.
Então eu conectei aqui as entradas e saídas básicas, então digamos que eu queira enviar um dado aqui. Como sempre, né, eu convencionei com vocês lá no começo dessa série de que os de cima são os menos significativos, os de baixo são os mais significativos. Então, no caso aqui, esses de cima, esses de mais externos desse loop aqui são os menos significativos, os mais internos são os mais. Vocês podem ver de outras formas, vocês podem ver invertido em outros vídeos, em outros conteúdos, livros, enfim. Mas vamos lá, vamos colocar aqui o valor 15. Aqui eu já estou conseguindo gravar esse valor aqui no meu bus. Mas por enquanto não está acontecendo muita coisa, porque meus registradores dependem também do meu sinal de store e da minha leitura. Vou alterar isso aqui para leitura. Alterei aqui para leitura e quantos bits eu preciso, já que eu estou usando 4 aqui. Como vocês viram no vídeo de memória ROM, eu consigo fazer uma decodificação aqui para receber apenas 2 bits, para não colocar mais fios do que já tem aqui. Inclusive, encontrei um mod que facilita muito a vida, que permite ter muito mais espaço aqui para mexer, que eu vou trazer quando eu for falar de memória RAM. Vocês já devem ter uma ideia pela memória ROM, como é que eu posso fazer para decodificar isso aqui. Porque eu quero selecionar para gravar algo em um desses 4 registradores. Eu só preciso de 2. Por quê? 2 elevado a 2, eu tenho 4. Eu tenho 4 possibilidades. Então, com 2 bits, eu já cubro essas 4 possibilidades de registradores aqui. E é algo que vai crescendo ao quadrado, né? Com 3 bits eu consigo 8, 4 bits eu consigo 16, por aí vai. Então, eu vou salvar esse chip aqui temporariamente. Vou botar aqui como /min. E vamos fazer o decodificador aqui, o seletor de memória, basicamente. De endereço de qual memória aqui, qual registrador eu estou querendo acessar, eu estou querendo gravar alguma coisa ou estou querendo ler alguma coisa. Então aqui nenhuma grande novidade, né? Como eu já mostrei lá para vocês no vídeo da memória ROM. Quem se sentir confiante pode pular essa parte aqui, inclusive. Então eu vou ter 2 entradas aqui. Eu vou botar aqui E0 e E1 e 4 saídas. E1 e vou colocar aqui S0, S1, S2, S3. Eu vou precisar de 2 portas NOT, porque vai ter 2 possibilidades aqui, em que essas coisas vão ser negadas. Então, vou negar aqui o primeiro, negar o segundo. Vou precisar de portas AND, porque eu quero que cada um desses aqui seja selecionado em dada condição. Eu vou depender de algum valor desses meus 2 bits aqui, sejam deles verdadeiros, com o sinal de entrada sem alteração, ou negados. Então, eu vou precisar aqui de 4 portas AND. 1, 2, 3, 4. Então, o caso 00, o caso 01, o caso 10 e o caso 1, como se fosse uma tabela verdade. Então a gente tem aqui nossas portas AND e vamos conectar elas aqui como se fosse uma tabela verdade, né? Que o bit menos significativo varia 01, 01, vai variando a cada linha, e o bit mais significativo, nesse caso aqui como só tem um 2, ele vai ser negado nos 2 primeiros casos e vai ser verdadeiro nos outros. Mas vamos lá, aqui o menos significativo, 0, 1, então esse daqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, e aqui vai ser verdadeiro novamente. E o esquema vai ser parecido, aqui no caso, como o meu bit mais significativo, eu só tenho 2 bits aqui, esses 2 últimos aqui vão ser verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu corrigir aqui, verdadeiro. Então fica essa bagunça aqui, mas vocês podem entender melhor no vídeo que eu tenho lá de memória ROM. Então aqui, como eu só vou ter um bit de saída, eu posso conectar diretamente, porque vai ser uma conversão direta aqui. Eu não vou precisar pegar mais de um bit ao mesmo tempo. Senão eu poderia colocar as portas OR aqui e tudo mais. Mas isso aqui já vai funcionar. Vamos testar aqui os nossos casos, né? A gente tem o caso 0, que está ativando lá o primeiro endereço de memória, o endereço 0. O caso 1, o caso 2... e, por fim, o caso 3. 4 casos ao todo. Isso aqui já é o nosso decodificador 2 para 4. Então, vou botar aqui decode de 2 bits para 4 bits na saída. Então, retornando aqui para o nosso barramento, né? O sinal do clock, a gente pode passar ele sem grandes alterações. Eu vou alterar a cor aqui para deixar as coisas um pouco mais visíveis. Eu vou colocar ele índigo. Por quê? Porque sim. Então, o sinal do clock eu posso colocar diretamente. Vou colocar aqui os decodificadores para nossa gravação e para nossa leitura. Então, vou precisar de 2 decodificadores aqui. Conectar as entradas. E, por fim, vou conectar nos respectivos casos, né? Nos casos de gravação e leitura aqui. Então, o 0 eu vou contar a partir daqui. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, esse daqui vai ser nosso 0, 1, 2 e 3. Então, store 0, store 1, 2 e 3. O mesmo para a nossa leitura, né? Para o nosso read. Então, vou alterar as cores das coisas aqui para poder deixar um pouco mais intuitivo. Então, vou alterar as cores também das saídas dos registradores, para que fique mais fácil de saber quando é que cada registrador específico está escrevendo no meu barramento. Então, vou botar as cores aqui. Deveria ter mais cores, né, de opção, mas fazer o quê?
por fim, é isso. A gente tem tudo que a gente precisa aqui. Então vamos testar aqui, né? Na verdade a gente não tem tudo, né? Eu ainda preciso ajustar essa escrita de dados aqui nos registradores, que é essa minha entrada aqui. Mas vamos só testar, né? Vamos ver aqui. A gente está lendo, nesse momento, o registrador 0. Vamos ler o registrador 1, que é verde. Eu esqueci de alterar essa cor daqui, green. Agora vamos ver o registrador 2, azul. Registrador 3, que ele é índigo, roxo. Mais fácil, né? Então eu fiz aqui uma pequena alteração no nosso decodificador. Eu adicionei uma porta NOT para que quando eu estiver fazendo uma escrita, colocando os meus bits no meu buffer sem ser diretamente para os registradores, eu não esteja passando dados. Então, se eu estiver escrevendo alguma coisa, se eu estiver colocando informações no meu bus, eu não quero que tenha informações dos registradores. Então, vou desligar isso aqui, basicamente. Então, porque senão eu estaria meio que lendo o meu primeiro registrador. Mas eu não quero que isso aconteça em todas as situações. Eu quero ter situações em que eu consiga meio que programar. Eu quero colocar alguma coisa manualmente. Eu quero escolher o que é que vai no meu registrador. Quando eu digo eu, não necessariamente eu. Pode ser outro componente do meu circuito. Outro componente do meu computador. Pode ser a RAM. Pode ser um outro registrador. Pode ser a LU. Enfim. Então eu vou salvar aqui. Retornei mais uma vez para o nosso barramento. E vocês podem ver que agora eu estou lendo o registrador 0, que é esse amarelo aqui. Vou passar esse fio por aqui, colocar no Enable. E quando eu estiver ligado, eu estou permitindo a passagem de informações das minhas entradas aqui. Então agora a gente vai ter a minha entrada manual, digamos assim. A gente vai ter nosso registrador 0, 1, 2 e 3. Então agora só nos resta testar, né? Então, antes de terminar o vídeo, eu peço que vocês, se puderem, se ajudou vocês de alguma maneira, deem uma ajudada aí no Pix, que dá muito trabalho fazer esses vídeos aqui, gente. Mas eu gosto muito e eu me sinto bem, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu gosto de ter esse retorno de vocês. Então comentários, dúvidas, sugestões, o que tiver aí na cabeça de vocês, podem interagir aí com o vídeo. Tá, então agora vamos fazer alguns testes, né? Vamos ver se está realmente funcionando da forma que a gente gostaria. O que é que eu posso testar aqui? Primeiro eu quero escrever manualmente, eu quero configurar esses pinos de entrada para escrever em algum registrador. Vou escrever no 0 aqui porque é o mais simples. Então vamos enviar, sei lá, 10, que é 0101. Então vou colocar 10 no meu registrador 0. Então eu estou ativando aqui a escrita, beleza. O meu store já está no 0 e a minha leitura aqui está desativada porque eu estou lendo os valores da minha entrada aqui. Então quando eu pulsar o clock vai ser salvo. Como é que eu sei? Pô, vou desativar aqui. Vocês podem ver que quando eu desativo a minha entrada manual, digamos assim, ele já lê o que tem aqui no meu registrador 0. Esse sinal de leitura está vindo para o meu registrador 0 e eu estou colocando aqui no meu barramento o valor 10. Tá, eu quero copiar o 10 para o registrador 3, por exemplo, que é o meu registrador 1. Então eu venho aqui no Store e vou pulsar o clock. Como é que eu sei que isso funcionou? Vou ligar aqui a leitura do meu último registrador e opa! Já estou vendo aqui, com essas novas cores, né, que eu defini aqui, que o meu último registrador está com valor 10. Então eu posso utilizar desses princípios aqui para interagir com outros componentes do meu circuito, outros componentes do meu computador. Como eu falei para vocês, eu posso colocar a ALU, eu posso colocar o PC, que é o contador de programa, eu posso juntar o barramento com a RAM. Então, tem uma infinidade de utilidades para esse tipo de circuito aqui. Então, só por garantia, né, nesse caso aqui é mais tranquilo porque são só 4, mas se tivesse vários outros eu obviamente não iria ficar testando todos. Esse é o conceito, né? A gente vai criando camadas de abstração. Então eu poderia usar um circuito como esse daqui para criar outros circuitos mais complexos. Então vamos salvar alguma coisa nesse registrador 1, no caso, né? 0, 1, 2 e 3. Então vou salvar alguma coisa no registrador 1 e no registrador 2. Vou ligar aqui a minha escrita. Eu vou salvar aqui, por exemplo, o número 4. Então quando eu pulsar o clock... Peraí, eu tenho que colocar aqui o registrador 1. Eu estou fazendo store no registrador 1, pulsei o clock. E vou colocar o número 8 no registrador 2. Opa, eu não pulsei o clock, calma lá. Eu tenho aqui o número 8 no registrador 2. Então o que é que a gente deve esperar? A gente já tem aqui o A no primeiro registrador, no registrador 0. No registrador 1 é para eu ter o número 4. Número 4, ok. No registrador 2 é para eu ter o número 8. Eu tenho aqui nosso 8. E como eu copiei o valor do registrador 0 para o registrador 3, para o último registrador, é para eu ter A nele também. Então A. Então é isso, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui.
Um beijo e, se possível, fortalece, dá aquela ajuda no Pix, porque é muito trabalho, eu tenho que conciliar as coisas do canal com as coisas da faculdade, com as coisas de casa e por aí vai. Mas não vou ficar fazendo chororô por aqui. Eu queria agradecer, porque o canal bateu 1000 visualizações, eu tô muito feliz. Pode parecer pouca coisa, né? Tem canais aí muito maiores que tem, isso não é nem uma fração do que eles têm por dia, mas, pô, pra mim, o que é que eu penso? Eu penso o seguinte, são 1000 pessoas, não necessariamente 1000 pessoas, né? Uma mesma pessoa pode ter visto vários vídeos, mas, poxa, eu tento pensar o seguinte, imagina 1000 pessoas que pegaram algum tempo da vida delas pra me escutar. Eu acho isso fantástico e só tenho a agradecer. Então é isso, um beijo. Eu agradeço mais ainda se você puder dar aquela fortalecida no Pix. E até mais. Falou!